Bem-vindos, né, para mais uma noite de aprendizado, para a gente colocar em prática na nossa vida os ensinamentos de Jesus. Hoje nós temos o Maurício com a palestra Reforma Íntima nos Padrões da Imortalidade. Com certeza nós iremos aproveitar bastante. E hoje eu vou fazer a página Aflição e Tranquilidade, tá bom? Então vamos fazer a prece inicial. Vamos baixar os nossos olhos, mentalizar Jesus, mentalizar a espiritualidade amiga, os nossos anjos protetores e vibrar intensamente a Deus, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça, que nos dê saúde para nós trabalharmos dentro de nós a reforma que nós necessitamos de fazer, amando sempre mais os nossos irmãos que caminham conosco. Liberte-nos, Senhor, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, para sermos criaturas caminhantes para o progresso, para a melhoria, e que todas as nossas ações, Senhor, nós possamos louvar o seu nome através dos ensinamentos de Jesus, que devem estar gravados no nosso coração, na nossa mente, para realmente, com segurança, nós melhorarmos a cada dia um pouco mais. Assim seja, Senhor, graças a Deus. Oi? Eu falei. Nós temos a escala, dia 2, sexta-feira, nós vamos receber o Hélio Tinoco aqui no Amor em Deus. O tema é Seguindo à Frente. No sábado, dia 3, na União, Felicidade e Infelicidade Relativa. E domingo, na Casa Espírita, o Hélio Tinoco, às 9 horas, né, na Casa Espírita Cristã, com o tema Ainda há Tempo. E na terça-feira, dia 6, é Dalva Pinheiro, com o tema Deus e o Infinito. Temos aqui um convite da 21ª CEAPES, é a Confraternização Espírita de Além Paraíba e Sub-região. O tema, 160 anos de O Céu e o Inferno. Como estou? A coordenação é do Armando Falcone. Vai ser no dia 25 de junho de 2025, de 7 às 17 horas. O local é aqui no Centro Espírita Amor em Deus. Tem uma pequena taxa de R$20 para suprir, né, o café da manhã, o almoço e um lanche da tarde. Criança até 12 anos está isento dessa pequena contribuição. E a inscrição estão sendo feitas em todos os centros espíritas da cidade e Volta Grande também, né, ô Lourdinha? Lourdinha? De Volta Grande, Estrela d'Alva também. Então, tá bom, tá dado o recado. Então, vamos à página. E aqui está lá na secretaria, o ingresso está R$20 para contribuir para o almoço, e normalmente o almoço é gostoso, o café é gostoso, vale a pena. Não só pelo café, não só pelo lanche, mas pelo tema, né? Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram, disse Jesus, está em Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede à alma dificuldade e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição,
ou doente, abominando o remédio em quase todas as circunstâncias. O homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se desempenham além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envilecimento, que as esperam inflexíveis, transpostos o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à afeição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela e com ela a crescer para o bem que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propõe a escutar e seguir, ao invés de facilidades nos imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Assim, meus irmãos, a gente vê que na oportunidade que nós estamos aqui encarnados, as aflições são para o nosso equilíbrio, para nos dar tranquilidade no plano espiritual, nos trazendo o motivo verdadeiro da gente se amar, da gente procurar harmonizar a nossa vida. Muita paz para todos, e o Maurício vai fazer a nossa palestra. Boa noite a todos. É sempre uma alegria para nós retornarmos ao Centro Espírita Amor em Deus, essa casa onde nós aprendemos muito, trabalhamos um bom período e aqui formamos amigos, né? Criamos laços de amizade com tantos, e é uma alegria sempre renovada em nossos corações. Assim como o Dalvinha falou, o nosso tema hoje é reforma íntima nos padrões da imortalidade. Interessante que nada é por acaso, e a página que a Dalvinha leu, né, está falando das aflições, né? Interessante que fala das aflições e fala de uma tranquilidade. Lembramos Jesus quando disse: no mundo só tereis aflições, mas tereis bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava se referindo ao seu mundo íntimo. Não estava se referindo ao mundo Terra, planeta Terra. Basta a gente observar que Jesus, como governador espiritual da Terra, há 4,5 bilhões de anos atrás, quando escolhido por Deus para formar o planeta, ele já era um Cristo de Deus. Então, com isso, a gente tem certeza que Jesus estava falando do mundo íntimo, que ele venceu todas as aflições durante todo o período seu de progresso evolutivo, uma vez que também foi criado como nós, né? Deus criou todos os seus filhos em igualdade, sem nada saber, sem nada ser.
Partimos todos da estaca zero. E se Jesus, há 4,5 bilhões, já era um Cristo de Deus e assumiu essa responsabilidade e hoje continua sendo o Cristo planetário a nos dirigir, a nos governar, provavelmente começou muito antes de nós. Mas nós já temos um bom tempo de estrada, tanto é que estamos aqui hoje no mundo de expiações. Nenhum de nós no mundo de expiações, Deus não seria justo se a gente não entendesse o que nós estamos fazendo aqui. Porque expiar é a gente ter a chance de estar reparando, de se acertando diante das leis de Deus que nós infringimos ontem. E que nós continuamos infringindo, mas paulatinamente, conscientizando-se cada um de nós que a gente deve errar o menos possível, para que a gente não tenha que ficar tanto tempo parado, a curtos passos para a evolução, a gente vai então se dominando e vendo que fazer o bem faz bem, que poder deitar a cabeça no travesseiro ao dormir com leveza na alma é melhor do que com aflição, com tormento, com dores. E já perceberam que é sempre um cansaço tão grande? A gente mal deita, está tão cansado e amanhece cansado. É porque a gente ainda não está, talvez, praticando os ensinamentos de Jesus como deveríamos. Por isso as aflições. E a tranquilidade, ela vem muito rápido. Basta a gente fazer um gesto no bem. Basta a gente dar um passo seguindo o Evangelho de Jesus, a gente se sente tão bem, que às vezes as lágrimas nos descem os olhos. Com um pouquinho que a gente fez, mas traz tanta felicidade, que a gente se emociona. E o benefício é nosso. Provando que assim que a gente conseguir fazer o muito, a gente vai entender o que é felicidade. Então a página foi muito propícia para a gente entrar no nosso tema de hoje. E meus irmãos, a gente está vivendo dias muito especiais mesmo. Eu costumo falar que a gente está numa situação, num momento extraordinário. E temos que agradecer muito a Deus por este momento estar encarnado no planeta Terra. Nos últimos dias de um planeta de expiação e provas, nós estamos vivendo em plena transição planetária. Aí explica tudo o que está acontecendo. Ideias 1000, atitudes 1000, cada um é dono de uma verdade, cada um vê o direito de uma forma, a maioria não cumpre os seus deveres, mas acha que tem um dever especial. A gente está vendo de tudo. Olha que maravilhoso é isso. Estamos vivendo um tempo que as oportunidades de andar no caminho certo está sendo mostrado para nós, sinalizado para nós, placas e mais placas sinalizando. Mas já perceberam que também no caminho que a gente está seguindo, quantas plaquinhas para a gente desviar do caminho? É uma atrás da outra, mensagem do WhatsApp toda hora. Aí faz o barulhinho, a gente não resiste, corre lá. Não vou resistir, eu não vou olhar. A gente vai lá e olha. E a gente nem lê. E se lê, não procura saber se é verdade. O bom é a gente participar do movimento, porque como aquele gado que vai ao som do berrante, muitos estão andando em caminhos tortuosos e errados, porque não estão analisando aquilo que chega para nós, no crivo do Evangelho do Cristo, não raciocinando se aquilo é verdadeiro ou não, e a gente automaticamente mete o dedo e já joga para muitos e muitos grupos de amizade. Quando, na verdade, a gente está julgando muitas vezes é opinião, pouco conhecimento. Nós estamos vivendo dias de muita opinião e pouco conhecimento. E a gente vai, como espírita, buscar em Allan Kardec o exemplo. Será que Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, a gente pode dizer que ele fez esse apanhado assim? Chegou para mim uma notícia, vou colocar aqui. Vou colocar porque chegou agora. Não. Allan Kardec precisava de muita notícia igual, afirmativa,
para colocar, e foi assim que ele fez a codificação da doutrina espírita. Chegava a mensagem de todos os pontos, e aí ele via, não, está tudo batendo, realmente, de fato, é verdadeiro. Mas alertou que se a gente fosse precavido, deveríamos recusar uma mentira. Podia ter 10 verdades, mas se tiver uma mentira, recusa. Não aceita. Não vai para a obra. Não vai para o nosso dia a dia. Então são dias especiais porque nós estamos vivendo os dias previstos por Cristo na parábola do joio e do trigo. Quando perguntaram para ele, Senhor, plantamos o trigo, mas alguém veio, o inimigo, o adversário veio e plantou o joio. Mas são tão iguais. Não podemos arrancar, diz o Senhor, donos das terras e da lavoura. Mas deixa que cresçam juntos. Porque quando eles estiverem crescidos e derem a semente, nós vamos saber quem é o trigo. E aí juntamos o joio e atiçamos no fogo para que queime. Nós estamos vivendo esses dias. Não há dúvida disso. A terra é como se fosse uma grande peneira, sacudindo, e nós somos as sementes. Nós somos o joio ou o trigo que estamos ali naquela peneira. E muitas das vezes se agarrando no furinho para não descer. Ai, eu sou joio. Aí a gente faz aquele esforço para ver se volta para a peneira. E permanece como trigo. Mas está valendo a pena fazer o esforço. Porque esse esforço vai garantir o nosso ingresso no mundo de regeneração. Né? E aqueles que não ficarem. Vocês lembram da história do paraíso perdido? Que é contado na Bíblia? Está se repetindo. Só que agora é com o planeta Terra. Aqueles que não tiverem condições de aqui permanecer, não porque Deus é injusto ou que não gosta de A, B ou C, não. É porque por questões morais, vibracionais, nós não temos condições de permanecer no lugar. Quando vocês colocam um ímã perto de um material ferro, o ímã vai e cola. Mas se você pegar 2 ímãs e tentar juntar um outro, eles não conseguem se atrair, eles se afastam. É só mudar o polo. Assim acontece com a gente não está na mesma vibração do planeta mais evoluído. Nós somos expulsos, não temos como adentrar. Se fosse diferente disso, já pensou que furdunço que seria? Aquele que ainda não é totalmente bem, ignora o bem, ainda erra muito, invadindo um mundo melhor. Não vai ser dessa forma que vai acontecer, né, meus irmãos? Então, por isso são dias especiais. Como ontem foi e amanhã vai ser mais ainda. Só que as aflições que nós acabamos de falar agora, se a gente não trabalhar essa reforma íntima que nós estamos hoje com a proposta de trazer o estudo, a gente não praticar essa reforma íntima, mais difícil ainda vai ser para a gente não só conquistar o direito de permanecer aqui, nesse mundo transformado, mas também da gente ter sossego, tranquilidade e a paz. Jesus, quando veio até nós, há 2000 anos atrás, ele vem como um marco, ele vem como um divisor de águas, se a gente puder dizer assim. Todas as notícias que chegaram das leis de Deus, que vieram antes de Jesus, todas elas foram corroboradas. É como se Jesus estivesse assinando, avalizando. Não, pode falar isso, pode falar isso, pode falar isso. Estou enviando A, B ou C para cada região da terra. Cada um vai dar a mensagem necessária para a humanidade na terra começar a conhecer as leis de Deus. E a gente verifica que em cada localidade do planeta, em cada país, em cada cultura, cada um dá o nome que quiser, para Deus ou para Jesus, não importa. Nós, né, falamos de Jesus, mas o outro pode falar de um outro nome, mas que também trouxe a mensagem que tem o mesmo conteúdo que Jesus trouxe para nós.
Porque nada foi falado sem a permissão de Jesus, sem a permissão de Deus. E a gente recebe, então, através de Moisés, os 10 mandamentos. Jesus vem e resume esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas se você puxar as leis trazidas por Moisés, elas são atemporais, elas estão em dia, estão vigorando. Quiçá pudéssemos nós seguir aquelas leis trazidas por Moisés, estaríamos muito mais avançados do que estamos hoje. E Jesus então vem, há 2000 anos atrás, no momento em que a humanidade estava preparada e o planeta Terra. Porque Deus define o tempo para cada situação modificar-se no universo. Não é só na Terra. E nós somos um grãozinho de areia nesse universo. Estava na hora da Terra se transformar de mundo de provas e expiações para regeneração. Então Jesus, como havia prometido que viria, ele vem. Porque a humanidade estava naquele momento preparada para receber aquele padrão moral capaz de preparar a cada um de nós para adentrar no mundo que se aproxima. Então a gente pode dizer que essa transição planetária que hoje está fervendo, borbulhando, porque está próxima, ela inicia com Jesus há 2000 anos atrás. Porque a boa nova, o evangelho de Jesus, é tudo aquilo que a gente precisa para se transformar moralmente. E é tão simples, é um recado tão pequeno, que a gente até às vezes lendo se envergonha de não estar colocando em prática ainda. Meia dúzia de folhas, não mais que isso. Porque são 4 evangelhos, mas são muito semelhantes um com o outro. Se a gente pegar os 4, já vai ser muito pouco. Mas se pegar um dos evangelistas, a gente vai ver que ali está tudo o que a gente precisa colocar em prática para sermos melhores, para sermos perfeitos no que permite este planeta. Jesus não ensinou mais, porque nós não tínhamos condição de entendimento. E se não é a doutrina espírita viesse ao tempo já anunciado por ele, nós estaríamos ainda presos à letra fria do evangelho, sem tirar um ensino vivo para cada um de nós, que é o Espírito vivo que ali está. Jesus não falou em momento algum para as coisas do mundo, para como governar, como administrar, não falou de economia, não falou de arquitetura, não falou de nada disso. Não tem uma palavra sequer nos evangelhos de Jesus que tem essa conotação. Todas elas são voltadas para o espírito imortal que nós somos. Aí puxa para a gente uma outra atenção que a gente deve ter. E eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui tem dúvida disso. Nós somos espíritos. O ensinamento de Jesus é para nós. Nós não somos corpo e tem um espírito. Não. Nós somos espíritos e momentaneamente usamos um corpo. Necessário, preciso, mas nós somos espíritos. Nós estamos no comando. Assim como já tivemos em centenas de existências anteriores a essa. E teremos outras centenas pela frente, até chegar à perfeição. Necessitando de reencarnar várias vezes para poder progredir. Depois de progredir, a gente volta aqui como missionários, mas na obrigação, sim, enquanto não atingir a evolução total necessária, a gente vai ter que vir aqui, ou em outros planetas, reencarnar. Então, saber que nós somos espíritos é fundamental. Até mesmo para a gente começar a modificar as nossas atitudes. Precisa a gente saber disso para que a gente ganhe força e aquele ânimo que Jesus falou para a gente poder nos modificar. As aflições é um exemplo que acabou de ler na página. Por que tanta aflição?
Será que Jesus, ou Deus, semeou a aflição, jogou para o alto, eu peguei um balde cheio, meu Deus, para que eu fui com tanta fome nesse negócio aqui? É só aflição? Não. Não. Cada um colhe o que planta. São colheitas. Se a gente parar para fazer hoje um relatório de tudo que já apresentamos nessa existência, nós já estamos na ala depois dos 50, mas temos mais novinhos. A gente começa a anotar na folha o que já fizemos de errado nessa existência, a gente vai ver que as próximas já vão ter trabalho. Agora, imagina isso tudo acumulado de centenas de existências anteriores a essa. Mas Deus é tão misericordioso que não dá nenhuma aflição pesada demais, nenhum fardo pesado demais para a gente seguir numa existência. Gente, a nossa existência é um piscar de olhos diante da eternidade. Os Espíritos nos informam isso. Então é um estalar de dedo. E aí Deus permite que a gente venha, a gente quer logo trazer um caminhão de coisa para fazer. Fala, não, leva só uma caixinha, um carrinho de mão. Já é muito para você, Maurício. É só isso que você vai levar. E até esse caso você não dá conta. E é verdade. Muitas vezes a gente não dá conta, porque a gente, em vez de esvaziar o carrinho, a gente enche ele mais ainda. Né? Jesus falava por parábolas, tá? Usando a linguagem simples. E nós, hoje, que adentramos as casas espíritas na função de palestrante, orador ou coordenador de estudo, seja hoje usando o microfone, ou seja na roda, estudando, como essa casa permite, os estudos, em qualquer momento que a gente tiver, a gente devia aprender com Jesus, usando a linguagem simples, objetiva, para que todos acompanhem e entendam aquilo que Jesus quer que cada um de nós saiba. Não que se falar rebuscado e bonito seja errado, não é isso. Mas eu preciso ter uma plateia que saiba falar no nível cultural muito alto, para poder também falar nessa envergadura, nessa tonalidade, nesse conhecimento. Mas eu tenho aquela senhorinha ou aquele senhorzinho que na sua simplicidade entende uma palavra mais simples. Aí Jesus deu exemplo a gente, falando com simplicidade das coisas do momento. Mas a gente ia crescer, e nós crescemos em conhecimento. Adquirimos mais moralidade. E ele, prevendo isso, falou, olha, eu vou mandar um consolador para vocês, e vocês vão entender melhor. Pedirei ao Pai, e Ele vai enviar, em meu nome, um consolador. E nós estamos aqui hoje, nesse movimento desse consolador, que é a doutrina espírita. Podendo tirar o espírito vivo das letras dos ensinamentos de Jesus. Por tanto tempo, sem a gente entender. E Jesus, mais uma vez, meus irmãos, lembrando, falava e fala para nós, espíritos imortais. E é importante saber que somos espíritos, por quê? Quando a gente então busca conhecer quais são os valores do espírito, a gente vai entender por que é importante a gente ter a certeza absoluta, saber que somos espíritos. Porque a gente vai entender que o espírito não precisa de muita coisa, não. Não precisa do carro lá da garagem, não precisa da casa bonita, não precisa nada disso. Isso o espírito utiliza enquanto está no corpo físico e vivendo no mundo, na matéria. Assim mesmo, todo aquele excesso que ele fizer em busca das coisas materiais, ele está em erro. Porque muito mais feliz ele seria se vivesse desnecessário. Porque aquilo que não é necessário, que excede o necessário, provoca-nos, às vezes, apegos desnecessários. Nos desvia dos caminhos da humildade que Jesus nos ensinou. Então, saber que somos espíritos mortais, a gente só precisa de 2 valores para seguir com a gente. 2. Que é o sentimento e o conhecimento.
É só isso. Mas é só isso? Então tá fácil. Mas é fácil mesmo, não é difícil não. É. Quem complica é a gente. Quem complica somos nós. Não é mesmo? Então conhecimento e sentimento é o que a gente vai levar com a gente. E como Jesus disse, o ladrão não vai roubar. Ah, mas eu desencarnei e vou me tomar. Não, não, não. É seu. Você não perde. Jamais. E toda vez que você tem um ganho em moralidade ou intelectualidade, você só está aumentando a sua bagagem. E assim será até você ser um espírito perfeito. E amanhã um Cristo de Deus. Nós estamos despertando o Cristo que habita em nós aos pouquinhos. Tudo que eu faço, vocês farão e muito mais. Palavras de Jesus. Nós também seremos Cristos. Nós estamos apenas acordando aquele que dorme dentro de nós. Então, meus irmãos, pensando nessa realidade da nossa imortalidade, quando a gente traz o tema reforma íntima nos padrões da imortalidade, é nesse padrão que são as verdades que Jesus falou, que liberta. Porque são as verdades do Espírito. Jesus não falava de outra verdade, não. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É verdade sobre nós. Aquilo que nos interessa saber deve ser colocado em prática. E aí a gente precisa, como espíritas, ter 5 conhecimentos de princípios básicos para a gente poder adentrar esse caminho dessa reforma íntima, dessa transformação moral, com passos firmes e certos. Nós teremos certeza ou mais facilidade de entendimento do que nos cabe fazer quando a gente conhece esses princípios básicos da doutrina espírita. E quantos de nós estamos no movimento espírita há quanto tempo? E se perguntarmos para nós, quais são os 5 princípios básicos da doutrina espírita? E a gente vai botar a mão, E às vezes a gente não tem esse conhecimento. Mas é preciso ter. É preciso ter. A doutrina espírita, ela precisa ser estudada. Nós espíritas precisamos estudar a doutrina espírita para nos conhecermos. Por exemplo, se a gente for analisar para título de conhecimento, rapidamente refletindo sobre essas 5, vocês vão entender que a gente já começa a ter outra noção desse padrão da nossa imortalidade. Os padrões que não nos é próprio. O primeiro deles é que é Deus. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu já vivenciei isso. E muitas das vezes a gente inicia o estudo, o aprendizado da doutrina espírita, fugindo até mesmo das obras básicas, o que não é ideal. Mas vamos naqueles que nós iniciamos pelas obras básicas. A gente começa, na primeira leitura do livro dos Espíritos, já pula Deus. E pula rápido. A gente já quer saber do mundo espiritual, a gente quer saber. É uma ânsia de conhecer do fenômeno. E às vezes nós não nos dedicamos ao estudo que é Deus. Saber sobre Deus. Porque até a vinda de Jesus, nós não tínhamos outra concepção de Deus, a não ser aquele que devia ser temido. E muitos de nós até hoje, o Maurício está aqui presente, não sei mais se alguém viveu a situação, Geraldo, talvez, Talvinha. Até há pouco tempo, e talvez a gente encontre pessoas mais antigas hoje ainda falando, que nós devemos temer a Deus. Meu pai tem 94 anos e eu lembro desde pequeno que às vezes, quando acontecia alguma coisa com tempo, chuva, e garotada dentro de casa brincando e tal, chamava a Deus, a gente tinha que temer a Deus. E a gente cresceu pequenininho ouvindo isso. Até entender, depois na adolescência, através da doutrina espírita, opa, temer nada. Porque quem teme não ama. Aquele que a gente teme, a gente não ama.
Então não tem que temer a Deus. Aí Jesus vem e ensina para nós o seguinte: isso foi ontem, gente. Só tem 2000 anos. Ele fala para a gente: Deus é Pai. Deus é Pai de amor. Ele é amoroso. Ele põe a figura de Pai. Até então não se tinha. A doutrina espírita então vem, nas obras básicas, o primeiro livro, é o Livro dos Espíritos. A primeira pergunta, alguém sabe o que é a primeira pergunta? É essa: que é Deus? Olha que importância tem isso. O que isso sinaliza para nós, espíritas? Ô, gente, lê isso aí. Procura se inteirar. Porque o Consolador prometido por Jesus, ele traz a primeira pergunta, que é Deus. Então isso é muito importante. E aí os espíritos respondem de uma forma muito simples, né? É a inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Ou seja, nada mais é inteligente do que Deus. Nada. Tudo que você imaginar aí, chega nem perto. É a inteligência suprema. Criador de todas as coisas. O universo inteiro. E quando a gente começa a ver as notícias que chegam do telescópio James Webb, está entrando em parafuso a cabeça do cientista. Que loucura é essa? Lá no passado achava-se que a Terra era um grande elefante e as orelhas do elefante é que segurava a Terra. Aí me vê um telescópio falando que nós temos milhões e milhões de galáxias, um número absurdo de galáxias. E isso é dentro daquele pequeno olhar desse telescópio, que enxerga um daqui ali, é míope. E já achou isso tudo? E nessas galáxias, milhões de sóis, carregando um monte de planetas. E a gente começa a ver, Deus, que tamanho é isso tudo? Criação de Deus. E as leis que hoje regem nós aqui na Terra é a mesma que rege todo esse universo. Que nós não temos noção do tamanho que é. Mas sobre Deus também a gente não consegue entender a natureza íntima dele. Quando Kardec pergunta aos espíritos se nós temos condições de conhecer a natureza íntima de Deus, a resposta é não. Poxa, mas vai ficar frustrante, né? Primeira vez que eu leio isso, Maria Elisa, falei, poxa, não tem condições de conhecer a natureza íntima de Deus? Não. E diz o porquê. Falta para nós o sentido. E aí, a gente observando o Evangelho de João, ele então registra o que Jesus fala. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ora, essa é uma pista, né? Se estivesse brincando alguma coisa, olha que pista. No registro de João, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quanto mais a gente amar, numa plenitude maior do que essa pequenininha que a gente ama hoje, a gente vai se aproximar de Deus. E vamos ter condições de conhecer a sua natureza íntima. E quando a gente fala de amor, meus irmãos, é talvez uma coisa muito distante para nós. No estágio evolutivo de teimosia, muitas das vezes, nossa, de ter mais desenvolvido esse sentimento em nós. Porque pelo que nós estamos vendo hoje no nosso mundo, não é exemplos de amor. Pelo contrário, exemplos de muito até mesmo desrespeito. Porque se a humanidade estivesse respeitando mais uns aos outros, nós estaríamos mais felizes. Na verdade, nós não nos respeitamos. Não respeitamos o direito do outro de ser o que ele quer ser, de falar o que ele quiser falar, de levantar a bandeira que ele quiser levantar, assim como nós temos o direito. E aí cabe a ele nos respeitar quando a gente fizer a mesma coisa. E a gente não está conseguindo respeitar. E existe amor sem respeito? Ninguém consegue amar se não respeitar. Então já seríamos muito mais felizes nesse planeta, nesse mundo, se nós estivéssemos respeitando uns aos outros.
Porque é essencial que haja respeito para que se haja amor. Quem já está respeitando o outro, já está iniciando os degrauzinhos do amor. E vai puxando várias outras virtudes para chegar culminando nesse sentimento maior que é o amor. Mas já que a gente não pode conhecer a natureza íntima de Deus, Maria Elisa, o que a doutrina espírita traz para nós? Um consolo. Vocês não podem conhecer a natureza íntima de Deus ainda porque não tem o sentido. Precisam melhorar, precisam crescer, progredir moralmente, intelectualmente. Mas vocês já podem aceitar os atributos de Deus. E é esses atributos, uma vez que a gente consegue entender e aceitar esses atributos, vai facilitar esse nosso contato com a filosofia espírita, no entendimento, mas também para com o próximo e para com Deus. E aí a gente fica sabendo que Deus é eterno. É um atributo dele. Ele é eterno. O que significa isso? Deus não teve início e não tem fim. Existe desde sempre. Ele é eterno. Ele é imutável. Ele não muda o seu pensamento, suas leis, nada. Por quê? Porque ele é perfeito. E aquilo que ele faz e virá fazer, está fazendo, porque trabalha sempre, será tudo perfeito. Então, gente, quando a gente pensar em apontar Deus, né, para Deus um erro que a gente possa estar achando que eu sou injustiçado, não. Deus é perfeito, não existe justiça para conosco. A gente passa pelo aquilo que a gente tem que passar. São as nossas colheitas. Deus é imaterial. Tudo que a gente imaginar de matéria esquece. Não tem nada a ver. Deus é imaterial. Tá? É único. Se tivesse mais um Deus, ia ser uma bagunça. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Né? Não teríamos esse equilíbrio. Ele é onipotente. É todo poderoso. Está em todos os locais. Está aqui entre nós. Está em tudo. Está na natureza. Deus está em tudo. E é preciso que a gente compreenda isso, porque mais à frente, quando a gente avançar nos estudos que a doutrina espírita nos propõe, nós teremos que ter essa certeza, para poder a gente ter entendimento lá na frente. Porque às vezes, muitas das vezes, a gente acha que tem uma coisa que não é justa. Não, é justo. Porque a lei é perfeita, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E ele é soberanamente justo e bom. Aí fechou. Se a gente conseguir entender esses atributos de Deus e aceitá-los, esse então, soberanamente justo e bom, é muito bom saber disso. E, além disso, que não está nos atributos, a gente ainda tem como contar com a misericórdia de Deus. Porque muitas das vezes a gente deveria passar por situações muito mais aflitivas e a gente consegue aquele perdão, entre aspas, porque o quanto nós fizemos amando o próximo, crescendo em amor, a gente vai derrubando as montanhas dos nossos erros. O amor é capaz de derrubar montanhas dos nossos erros. Aí você amou, teria que passar por uma situação aflitiva, numa existência, e aí a gente tem, né, aquela concessão sem saber. Deveria o Maurício perder um braço, perdeu a pontinha do dedo. Graças a Deus. Poderia ter sido o braço. E que às vezes era. Mas olha só o quanto ele fez de bom até agora. É mesmo, fez. Então não. Tira só a pontinha lá da unha, lá do dedo, tá bom. Isso é misericórdia. O outro princípio é a imortalidade da alma. Os Espíritos vão dizer para nós que nós somos criados e nós não temos fim. A espiritualidade diz para Allan Kardec que nós fomos criados por Deus, mas nós não temos fim. Somos imortais.
coisa boa. Não precisamos invejar os super-heróis da televisão. Não. Nós não morremos. O que morre é o corpo físico. A vida é uma só. Nós só temos uma vida. E ela não tem fim. No Livro dos Espíritos, o item 83, tá, gente? E nós somos os seres inteligentes da criação. E povoamos todo o universo, fora do mundo material. Se não existisse a matéria, nós existimos. Olha que coisa boa. Não é mesmo? Mas por que a gente vive na matéria, então? É porque aqui na matéria é que a gente tem uma facilidade maior de ganho no progresso moral e intelectual. É aqui, no dia a dia, com o outro, é que a gente cresce mais rapidamente. Quando pega Maurício e a Dalvinha, no plano espiritual nós éramos inimigos, a gente se encontra, abraço para lá, abraço para cá, ótimo, tá bom. Poxa, Dalvinha e Maurício está 100%. Que legal, né? Mas como a gente vai para o mundo material, vamos botar o Maurício e a Dalvinha lá embaixo agora, vamos botar ele. Vamos botar lá embaixo, gente, no sentido não é não, só porque tem mais elevado e menos elevado. Não é que tem lugar determinado, não. Mas vamos botar o Maurício e a Dalvinha na mesma situação. Mãe e filho. Ou então, patrão, melhor, patrão e empregado. Patrão, você é patroa, eu sou empregado. Vamos ver se eles são realmente amigos. Se está resolvida essa questão. Aí aqui, sem recordar o ontem, porque a gente não tem conhecimento do passado, a gente adentra no corpo físico. E aí, eu sou aquele empregado bom, mas eu nunca vi. E aí? Estava resolvido? Então agora vai se resolver. Aí a gente se conquista também aqui. Resolver o problema. Aí sim, prova. Então por isso que é necessário a gente viver no mundo material, no corpo físico. Dentro da família, no emprego, para a gente estar com o outro. E quando a gente está no mundo de expiação, gente, a maior parte das vezes, das convivências, são atritos, tá? Nem sempre são dois espíritos afins, bonzinhos, não. Também recebemos na família, nos locais de emprego, aonde for, a gente tem esses adversários. Não é só o outro que é adversário nosso, não. Nós também somos dele. É para a gente se acertar. O outro princípio é o princípio da pluralidade das existências. Ou seja, a gente, através da reencarnação, vamos ter várias existências. Hoje estou Maurício. Não sei quem fui ontem. Não sei quem você é amanhã. A única coisa que eu sei é que a bagagem que eu tenho, moral e intelectual, vai influenciar no que eu serei amanhã. No meu corpo físico, naquilo que eu vou aderir como emprego, situação, onde vou viver. Tudo isso é meu. Eu, você, todos nós. Nós somos o artista dessa obra no corpo físico, da vida que nós vamos levar. Ninguém mais é responsável, somente nós. Nós assinamos o projeto, sempre. Deus só nos ajuda a carregar a cruz que a gente aguenta. Pluralidade dos mundos habitados é um dos outros princípios. Quando Jesus fala na casa de meu pai há muitas moradas. Colocação de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. E a gente está lá atrás, meu Deus, o que ele está dizendo? São os mundos diversos. Então, essa pluralidade dos mundos habitados não é só a Terra, tá, gente? Imagina se Deus ia fazer esse universo maravilhoso que a gente fica vendo os pontinhos de luz no céu, só para o nosso bel prazer. Bota lá para a turma da Terra, lá, são uns bilhõezinhos de gente. Não, não é assim. Tá? O universo todo, muitos e muitos mundos habitados, nós estamos na Terra. E a outra é a comunicabilidade dos espíritos. Nós nos comunicamos. Os espíritos se comunicam uns com os outros, com a gente. Quem trabalha na área mediúnica aí, presencia tudo isso toda hora.
Mas eu vou trazer uma outra situação, porque isso aqui dá uma palestra, essa comunicabilidade dos espíritos, da outra palestra, mas vou trazer uma pequenininha, um exemplo, que acontece com todos nós, um por um, a comunicação deles conosco. Quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas, os espíritos respondem a Kardec, muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos dirigem. Está vendo? É uma comunicação, não é? E aí? Com quem a gente está se comunicando ou permitindo comunicar com a gente? Ah, mas a culpa é da Dalvinha, que não gosta de mim. Aí está vindo... Não. Aqueles que se comunicam comigo têm um porquê. Será que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu gosto, ele também não gosta? Será que aquilo de bom que eu faço, eu vou atrair os bons espíritos? Vai. Porque eles estão à nossa espreita, aguardando os nossos atos, os nossos pensamentos. E principalmente o pensamento da gente. Pensamento é vida. É matéria. Pensamento é vida. Você pensa aquelas imagens maravilhosas e acha que apagou, não. Está eternizada. E quantos estão vendo aquela tela e gostando daquele filme? Eu vou repetir, gostei desse filme, o autor é bom. Aí vai lá, acompanha o Maurício. Só que vale para os dois lados. Para aqueles que já são os bons espíritos e aquele que ainda ignora o bem. Não vamos falar espíritos maus. Não, eles ignoram o bem. Não sabem praticar o bem ainda. Porque se Deus está presente em todos os lugares, onisciente e onipresente, se existe algum lugar que o mal resiste, então Deus não está ali. Então o mal não existe. Existe a ignorância do bem. Por isso eu estou falando com vocês, vão ter que aprender mais sobre Deus. Porque em discussões à frente a gente pode deparar com a situação dessa. Entender a maldade ou aquilo contrário que é o bom, ótimo. Mas acreditar que o mal existe, no sentido de prejudicar, como se fosse uma lei, aí não. Porque Deus é onisciente, está em todos os lugares, onipresente, está em todos os lugares. Então ele não poderia estar onde o mal está. Então ali não existe o mal. Quando a gente faz as coisas erradas, porque a gente ignora a forma certa de fazer. Ou então a gente toma gosto pelas nossas vícios morais de fazer aquilo que é errado. Mas uma hora a gente vai se corrigir. O Espírito Emmanuel, no livro Chico Xavier Pede Licença, item 27, o título dessa página chama Casa em Reforma. Eu peguei apenas um parágrafo. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e Herculano Pires ajudou na confecção, né, na redação desse livro. Olha o que o Emmanuel fala. Olha a clareza de Emmanuel nessa colocação. E falando numa reforma, casa em reforma. E a gente está trazendo para nós, como uma linguagem, uma figura de linguagem, nós somos essa casa em reforma, mas também serve para o planeta. Se a gente for ler lá a mensagem de coisa, a gente vai entender. Mas vamos trazer para nós. Aí o Emmanuel fala assim: conceitos enunciados pela civilização cristã em quase 20 séculos. Então ele está falando da mensagem de Jesus, né, gente? Vamos lá. Conceitos enunciados pela civilização cristã em quase 20 séculos são agora testados. São agora testados. Acordando as criaturas para a responsabilidade de viver nos padrões da imortalidade que nos é própria. Então ele está falando que há 2000 anos foi anunciado pela civilização cristã aqueles conceitos que Jesus trouxe, a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, são agora testados, praticados por nós. É o teste para cada um de nós. Acordando a criatura, acordando nós, para a responsabilidade de viver nos padrões do Evangelho.
Os padrões do Evangelho, da imortalidade que nos é própria, que a palavra dele aqui é imortalidade, é nos padrões que nos cabe, que nos é de direito. Porque é a lei de Deus aplicada em nós quando está na nossa consciência. Então esse padrão já existe em nós, na nossa consciência. Mas por que eu não pratico, gente? Eu não pratico porque eu estou conhecendo essa lei, esse código de lei divina aos pouquinhos. Não é um livro que eu entro na minha coisa a gente faz assim, gente, porque a memória aqui é o centro da coisa, mas é no espírito, tá? Esquece a matéria. Está na consciência, está no conhecimento do espírito. Mas ele só vai adquirindo página por página conforme ele vai vivendo. Cada dia que ele acerta uma coisa e vê que é bom, porque ele fez o bem, é uma página de conhecimento da lei de Deus. Aí ele faz errado, sofre. Poxa vida. Aí repete, sofre de novo, erra, repete. Aí lá para a 20ª vez acerta. Está conhecendo a lei de Deus, não acerta. E aí não esquece mais. Então essa lei de Deus que está na nossa consciência, é assim que a gente vai conhecendo a lei de Deus. E muitos de nós já conhecemos muito dessa lei de Deus. Mas estamos longe de chegar à sua totalidade, à sua perfeição. E aí o Emmanuel continua agora no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4. Ele fala assim, olha, pelo amor, a criatura se ilumina por dentro. Fica bem claro para a gente, não fica? Todo sentimento amoroso, tudo que é virtuoso, lembra que é uma das bagagens que a gente vai levar com a gente? O sentimento? Então, isso nos ilumina por dentro. E a gente lembra de Jesus, brilha a vossa luz. Não é isso? Ele não pediu? Que luz é essa? Aquela luzinha material? Que lá no passado, quando desencarnava alguém, a gente corria, põe uma velinha na mão dela. Para que essa vela? A gente não entendeu que a luz que tem que brilhar é a nossa. Das nossas conquistas morais. E aí ele fala, pelo amor a criatura se ilumina por dentro. E pela sabedoria, olha que interessante, gente. E pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, é impelido para o alto. E a gente vai finalizar aqui, teria mais uma noite de estudo, porque está chegando a hora, né, gente? Então, olha só, pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento. Então o conhecimento não é tudo. Conhecimento não é tudo. A sabedoria que é tudo. E aí me lembro, nos tempos idos, como ele mesmo gostava de falar, o Hélio Costa uma vez batendo papo aqui mesmo, aqui em cima comigo, numa roda de estudo. Ele falou, Maurício, posso falar uma coisa? Pode. Essa questão da sabedoria é saborear aquilo que você está aprendendo. Aquilo que você está se instruindo. Então nós estamos aqui adquirindo conhecimento. E já não é de hoje que a gente está, né, como espírita, no movimento espírita ou em outra religião, conhecendo os ensinamentos de Jesus. Na medida que a gente vai colocando em prática, que a gente vai sentindo o sabor, aí a gente está adquirindo sabedoria. Porque nós já adentramos, caminhamos e estamos trabalhando dentro desse ensinamento de Jesus. Aí a sabedoria. Aí Emmanuel fala, pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, é impelido para o alto, ou seja, aí não tem jeito. Aí não vamos subir mesmo. Então, meus irmãos, a gente finaliza o estudo dessa noite com essa certeza. Espero que vocês também tenham. Que como espíritos que somos, imortais que somos, é preciso que a gente faça essa reforma moral, essa reforma íntima, que é uma transformação moral, nos padrões da imortalidade que nos é própria. Como diz Emmanuel, que padrão de imortalidade é esse? Todo ele pautado nas leis de Deus, nos ensinamentos que Jesus trouxe. Esses ensinamentos que são simples, demais, pequenininhos, ele não exigiu quase nada da gente. Só basta ter boa vontade e a gente vai vencer. Eu quero agradecer a vocês todos pela paciência, pelo carinho, pelas vibrações amigas, né? E até um outro momento. Muita paz.
Todos dois, porque eu tinha votado para que bom, né, gente, que a gente está buscando esse conhecimento para melhorarmos, né? O caminho é esse, é o entendimento das nossas aflições e aí vencermos essas dificuldades, aprendendo a amar o nosso próximo, aprendendo a amar aqueles que muitas vezes são difíceis para nós, né? Para nós compreendermos as dificuldades que nós temos e as que eles têm também. Foi bom a gente estar aqui reunidos, né, em nome de Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer uma pequena prece de agradecimento. Vamos baixar os nossos olhos, mentalizar a força divina de Deus nos colocando para buscar, através dos ensinamentos de Jesus, a força para nós nos melhorarmos, para nós crescermos espiritualmente, entendendo que o amor constrói e destrói todas as barreiras, todas as nossas dificuldades. Amemos intensamente aos nossos irmãos de caminhada e sejamos gratos pela essa espiritualidade amiga, por esses mentores que nos trazem tantas mensagens de esperança para nós realmente entendermos essa maravilha dessa oportunidade de nós estarmos aqui encarnados. É para a nossa vivência, é para a nossa melhoria, é para o nosso crescimento, para um mundo melhor, para um mundo mais ditoso. Só temos que agradecer a Deus e a Jesus por esta oportunidade divina de sermos nós reunidos aqui em nome do Pai. Graças a Deus. Gratidão.